Olá, queridos, a paz do Senhor. Seu irmão em Cristo, pastor Sandro Silva, com o estudo da palavra de Deus para o nosso crescimento espiritual. Hoje nós vamos falar sobre a ordem missionária. Para quem foi dada a ordem missionária? Para quem foi que Jesus ordenou a pregar a palavra da salvação, anunciar as boas novas? E quais foram as pessoas que o Senhor não deu ordem para que pregassem esta palavra? Queridos, visita o nosso canal, se inscreve, compartilha. O nome do canal é Pastor Sandro Silva, Cristo em primeiro lugar, ok? Você vai se inscrever, ativar o sino das notificações e vai compartilhar os vídeos e deixar o seu comentário lá no canal, em cada vídeo que você estiver assistindo, ok? O texto bíblico está no livro de Mateus 28, versículo 18 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Mateus, capítulo 28, versículo 18 até o 20. Quando Jesus Cristo, ele ressuscitou, a ordem que ele deu foi essa. Foi para que os discípulos fossem continuar aquilo que Jesus já tinha ensinado para eles, que era pregar o evangelho da salvação. Então, a ordem missionária para fazer missões, para levar a palavra de Deus, ela vem de Jesus. Nós que temos a presença do Senhor, não devemos ser egoístas, ou ser aquele tipo de cristão oculto, aquele cristão escondido, que tem vergonha de pregar a palavra do Senhor ou de compartilhar o amor de Cristo com outras pessoas. E nós vemos que o Senhor Jesus, ele estava no Monte das Oliveiras, quando ele falou isso, junto com os seus discípulos. Quando Jesus deu essa ordem missionária, ele estava no Monte das Oliveiras. Ele estava ali no Monte das Oliveiras e da onde ele estava, dava para ver o Gólgota, aonde ele tinha sido crucificado. Então veja que Jesus estava de frente para o Gólgota, aonde ele tinha sido crucificado, morto, né? E agora falando com os discípulos no Monte das Oliveiras, ele estava ali, um Cristo ressurreto. Era um Cristo agora ressurreto. E havia, amados irmãos, havia chegado o momento de Jesus falar esta mensagem para os discípulos, porque estava chegando a hora dele voltar para o céu. Então Jesus, ele faz um convite para você, ele deu essa ordem para você, na verdade, fazer missões. Missões é você levar a palavra de Deus, né? Missões é você cumprir com aquilo que o Senhor tem na sua vida. Compartilhar aquilo que você aprendeu de Jesus com aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Você tem compartilhado Jesus com as pessoas? Você tem anunciado Jesus para as pessoas que andam nas trevas? Ou você tem vergonha de falar de Jesus?
Ou você tem timidez? Se você enfrenta o problema da timidez, de falar para as pessoas de Jesus Cristo, ore a Deus para tirar isso. Ore ao Senhor para que Ele venha repreender essa dificuldade de comunicação com as pessoas, de falar do amor de Cristo. Graças a Deus. E ele havia saído, irmãos. Jesus havia saído de quem? De Deus. Veio a essa terra, cumpriu com a sua missão, passou ali mais de 3 anos, um pouquinho, ensinando aos discípulos o caminho da salvação, a sua palavra de salvação. Jesus ele passou ali mais ou menos 3 anos e 3 meses, 6 meses. Eu não vou dizer especificamente quanto tempo ele passou, mas foi mais de 3 anos um pouco. Então Jesus ele está ensinando neste versículo que nós temos que fazer o ID. Existe aí cerca de 2,5 bilhões de pessoas que ainda não conhecem a palavra, ou muito mais. É muita gente sem conhecer o evangelho da salvação. E nós temos que fazer esta missão e anunciar a palavra de Deus para este povo. Eu não devo estar, amados irmãos, paralisado num canto. Tem um crente religioso, o crente religioso é aquele crente que ele vai na igreja, senta no banco, ouve a palavra, volta para casa, trabalha, volta do trabalho para casa, de casa para a igreja. Ele passa o dia todinho com os colegas dele no trabalho, mas ele não tem coragem de abrir a boca e falar nada sobre Jesus. Chega uma pessoa, senta perto dele, está ali, ele vê que aquela pessoa é pura treva, mas ele não procura compartilhar Jesus para aquela pessoa. Ele não faz uma visita, ele não anuncia, ele tem ali a sua vida cotidiana, indo para a casa de Deus, voltando, mas ele não sente a necessidade de compartilhar Jesus para outras pessoas, em fazer missões, em ajudar algumas pessoas, em ajudar pessoas com uma cesta básica, né? Em oração. Quantas pessoas que estão vivendo uma vida desse modelo? Pastor, esse tipo de gente não vai para o céu? Irmãos, não é isso. Não estou dizendo que não vai para o céu. Isso não pode impedir. Se a sua vida está em comunhão, você sobe. Mas eu não tenho que me contentar só com isso. Eu preciso entender que eu devo compartilhar a palavra de Deus para as pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa para Jesus. Então, assim, Jesus ele estava movido por um pensamento ali depois da sua ressurreição, ou seja, do desejo missionário em que os discípulos continuassem pregando a palavra. Que os discípulos não ficassem ali acomodados e parassem de pregar porque Jesus tinha morrido, ressuscitado e agora estava sendo levado ao céu. Então eles iriam desanimar. Não era para desanimar, era para continuar, né? Então, meus irmãos, você tem sido tomado por esse desejo de falar de Jesus, de anunciar Jesus Cristo para as pessoas, de compartilhar o Mestre, né, com as pessoas que estão em trevas, no pecado, sofrendo? O que você tem feito para Deus? O que você tem feito para o Senhor? O que você pode falar com você mesmo agora? Você tem feito alguma coisa para Deus? Ou você está aí, estacionado há tanto tempo na igreja, indo para a igreja, voltando, orando, mas não tem ainda despertado aquele desejo de você falar alguma coisa sobre Cristo? Ah, pastor, eu não dou conta de subir no altar. Irmãos, pregar não é só subir em altar, não.
Quantas vezes você está sentado num lugar, no ônibus, está andando pela rua, aparece uma pessoa que você vê que está nas trevas, no pecado, e você tem a oportunidade de uma forma individual ali, conversar com ela, fazer missões, levar a palavra do Senhor. Graças a Deus. A quem foi dada essa ordem? A quem foi dada? A ordem de levar a palavra de Deus. Quando Jesus voltou aos céus, o Senhor Jesus ele enviou o Espírito Santo para quê? Para capacitar aqueles que seriam seus embaixadores na terra. Olha aqui que honra, ser embaixador de Cristo, né? Ser embaixador de Cristo aqui na face da terra. Então vejamos aqui que esta ordem, a grande comissão de Jesus, ela não foi dada aos líderes religiosos de Israel, nem tampouco aos membros do Sinédrio de Jerusalém. Essa ordem, ela também não foi dada a nenhum ministério da educação ou a qualquer outro segmento político de qualquer país. Por mais nobre que possam parecer as atividades desses órgãos, que atuam a serviço dos negócios das nações, são de alcance temporal, mas a ordem missionária de Jesus a lida, né, com a eternidade. Então você entende que a ordem de Jesus não foi dada para os poderosos? Para quem tem capacidade de levar essa palavra de uma forma rápida. De uma forma rápida. Jesus não deu essa ordem para eles. Então, a ordem missionária ela foi dada para quem? Para os discípulos. Pastor, então só foi para os discípulos? Entenda a palavra discípulo. Seguidores de Cristo. Todos aqueles que seguem a Cristo. Aqueles que seguem ao Senhor. São discípulos. Mas a ordem aqui foi dada para os 12 discípulos. Você vê que Jesus, no momento em que ele estava no Monte das Oliveiras, em frente para o Gólgota, ele apresenta para os discípulos em Mateus 28, 18 e 20, ide por todo mundo e pregue, ensine, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é para batizar só em nome do Pai e do Filho, só no nome de Jesus. É no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus poderia muito bem pegar ali a grande comissão, né? Os líderes religiosos que tinham ali toda a facilidade de comunicação para anunciar o seu caminho para o povo. Não, Jesus agora fala com 12 homens simples, Jesus fala com homem indoto, Jesus fala com pescador e dá essa ordem, essa missão para os discípulos levarem a palavra de Deus. Jesus dá essa ordem para que estes discípulos preguem o evangelho da salvação, comunica às pessoas, anuncie para as pessoas, ensina as pessoas, prepare essas pessoas, batiza essas pessoas. Glória a Deus. Então, a ordem é para ensinar, discipular as pessoas, batizar, para que essas pessoas tenham aí uma nova vida, o sepultamento do velho homem. Então, não é chegar, falar de Jesus para uma pessoa e essa pessoa ir para a igreja e lá ela já tomar ceia. Não, existe um procedimento, existe ali um processo. A pessoa aceita Jesus, vai ser discipulada, vai ser ensinada, vai ser apresentada para ela quem é Jesus, o que é a igreja, o compromisso com Cristo, com a igreja. Depois ela é batizada. Primeiro ela tem que ser liberta dos pecados,
tem que ser liberta dos vícios, liberta da prostituição, da fornicação, de tudo aquilo que o Senhor não se agrada e não leva para o céu. Então a ordem foi dada para os discípulos e também nós temos essa ordem. Nós temos esta missão de levar a palavra de Deus. Os discípulos cumpriram com a missão deles aqui na terra, morreram, foram embora, estão no paraíso, no descanso, e outros irmãos que foram discipulados continuaram até chegar aqui em nós. Então, meus irmãos, a ordem foi dada para os discípulos, não foi dada para a comissão de líderes religiosos, não foi dada para aqueles poderosos. E a gente vê que Jesus, depois da ressurreição, ele quem dá essa ordem. O que você tem feito para Jesus? Essa ordem foi dada aos discípulos. No momento da ascensão de Jesus, os discípulos reunidos com ele representavam a igreja na sua vocação e missão no mundo. No mundo. Entende-se, porém, que eles não eram tão perfeitos ou dotados de qualidades excepcionais como poderiam parecer. Então não eram pessoas, os discípulos são excepcionais. Não, meus irmãos. A Bíblia diz em Mateus 26, 69 ao 75. Olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 26, 69 ao 75. Estamos estudando. Tenha paciência. Mateus 26, versículo 69 a o 75. Olha o que diz aqui, ó. Tomé havia duvidado da autenticidade da ressurreição do Senhor. Autenticidade da ressurreição do Senhor. Então veja aqui, no livro de Mateus 26, versículo 69 ao 75. Vai falar sobre Pedro. Pedro estava sentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada e lhe disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Pedro, porém, negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Aí diz mais aqui: Saindo para o pórtico, outra criada ouviu e disse que ali estavam. Disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus de Nazaré. Ele negou outra vez. Então nós vemos que Jesus, ele tinha dado uma ordem para Pedro, pregar a sua palavra, anunciar a salvação, ensinado. Na verdade, Pedro tinha aprendido, tinha sido discipulado. Mas chegou um momento em que Jesus foi levado para o Sinédrio, e a Bíblia diz, amados irmãos, que ele negou a Cristo. Diante daquela pressão psicológica, ele negou ao Senhor. Mas depois que o galo cantou, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria Jesus. E aconteceu que ele negou a Cristo, dizendo que não conhecia. Mas Pedro tinha sido discipulado, tinha aprendido, tinha sido orientado, tinha sido informado pelo próprio mestre que ele iria negar. Mas eu quero dizer para você que depois que Jesus ressuscitou, que Jesus teve um encontro com Pedro, ali no mar de Tiberíades, quando ele estava pescando, Jesus apareceu e disse: Tu me amas, Pedro? Ele disse: É claro que eu te amo.
E Jesus por 3 vezes faz a mesma pergunta e diz: apacente as minhas ovelhas, faz a minha vontade, leva a minha palavra, cuida das minhas ovelhas. Quando Jesus fez a terceira pergunta, Pedro se entristeceu. Porque quem sabe ele queria fugir daquilo que Jesus tinha ensinado para ele. Mas agora Jesus tem um encontro face a face com ele depois da ressurreição e diz para ele: apacenta, tu me ama de verdade? Apacenta. Jesus está fazendo uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã que está assistindo esse estudo. Você ama mesmo Jesus? Então, compartilhe o nome dele. Leve a palavra dele da forma que você sabe. Porque aquele que sabe fazer e não faz, ele peca. Fale de Jesus Cristo para as pessoas. Satanás está cegando o entendimento das pessoas, está manipulando, prendendo essas pessoas nas trevas, e você e eu precisamos entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e precisa falar para as pessoas que Ele é esse caminho, que Ele é a salvação, Ele é a solução para os problemas daqueles que estão nas trevas. Glória a Deus. A ordem missionária, ela foi dada para a igreja atual, para a igreja odierna. Uma igreja odierna quer dizer uma igreja atual. A igreja que hoje está ligada à igreja primitiva, não apenas por suas raízes históricas, mas também pela responsabilidade de evangelizar os povos em todas as nações. A igreja do Senhor Jesus não tem escolha quanto ao querer ou não cumprir essa ordem. Então nós não temos, amados irmãos, ao querer, nós não temos querer, nós precisamos levar a palavra. A igreja tem que entender isso. Pedro, quem sabe, tentou fugir, mas Jesus disse: Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Faz aquilo que eu te ensinei, Pedro. Irmão, você que está pensando em parar, desistir de pregar a palavra de Deus porque está sendo perseguido, está sendo caluniado, não estão valorizando teu ministério. Olha, o teu reconhecimento vem de Deus, a tua recompensa vem de Deus, a honra para a sua vida vem de Deus. Se você está sendo perseguido, caluniado, maltratado, rejeitado, bem-vindo ao Evangelho. Bem-vindo. Seja bem-vinda, minha irmã, seja bem-vindo, meu irmão, ao Evangelho de Cristo. Se você está passando por isso que eu acabei de citar, calúnia, perseguição, estão te rejeitando, te maltratando, te desprezando, bem-vindo ao Evangelho, bem-vindo. Esse é o Evangelho que Jesus Cristo ensinou, mas você não pode parar, você não tem querer. Naturalmente, a igreja, se assim desejar, pode desobedecer, porém aí reside a perda presente e o perigo futuro. Nada a não ser a evangelização de todos os povos justifica a presença da igreja no mundo hoje. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, mesmo passando por perseguições, calúnia, sofrendo, você está justificando a igreja de Cristo na face da terra, você está mostrando que existe a presença da igreja de Cristo na face da terra. E a presença da igreja de Cristo na face da terra traz mudanças para a vida das pessoas que aceitarem aquilo que você ensinou sobre Jesus Cristo. Faça missão. Não desista. Não pare de pregar. Não pare de levar a palavra de Deus. Não pare.
Esta ordem do Senhor Jesus não é a matéria para ser interpretada, mas sim obedecida. É uma ordem de uma instância superior. Nós temos o nosso Deus que está do nosso lado para nos honrar, para nos usar de uma forma especial. Você que deseja pregar a palavra de Deus, levar o Evangelho de Cristo para as pessoas, peça a Deus os dons para que haja sinais estes que vão atrair multidões e o nome do Senhor vai ser glorificado e você vai compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas, o perdão divino, o caminho da eternidade, o caminho do céu, a salvação que vai nos levar para o céu. Então isso é uma ordem de uma instância superior. Glória a Deus. É uma ordem de uma instância superior. Tá? Não foi qualquer um que mandou você levar a palavra, foi Jesus Cristo. Foi o Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele quem te mandou levar a palavra santa. Pregue em tempo ou fora de tempo. Por isso, seus membros devem ser treinados para ser testemunhas do Senhor Jesus e enviados ao mundo como ganhadores de alma, plenamente equipados. Então não é chegar assim e pregar. Nós precisamos de um treinamento. Pastor, que treinamento é esse? Primeiro, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. Nós precisamos ler a Bíblia. Nós precisamos santificar a nossa vida. Ok? Participar dos cultos na igreja, ser um exemplo e levar esta palavra santa para aqueles que são necessitados. Lembre-se, orar, jejuar, santificar, ler a Bíblia para levar essa palavra. Você não pode ir despreparado de qualquer jeito. Você tem que, se você vai pregar para uma pessoa, você tem que saber o que você está falando. Você precisa pregar com entendimento, com sabedoria, para aquela pessoa entender o que é que você está falando. Então, faça missões, leve a palavra do Senhor. Glória a Deus. Assim somente hão de ser as epístolas vivas de Cristo para aqueles que ainda não conhecem o Salvador. Então, leve esta palavra para aqueles que não conhecem o Salvador. Ensine. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a salvação. Eu quero finalizar esse estudo dizendo para todos que me assistem agora, não desista. Independentemente do que aconteça, não pare. Se prepare na presença, busque a presença, esteja na presença, leia a palavra de Deus, faça jejuns, consagre a sua vida, não desista. Passe por cima das calúnias, das dificuldades, com a cabeça erguida, porque a sua vitória, a sua recompensa virá da parte de Deus. Se você não tiver reconhecimento na sua igreja, continue se humilhando. Continue se humilhando na presença. Pregue para as pessoas nas ruas, porque esse é o ID do Senhor.
Se não te dão uma oportunidade no púlpito da igreja, você tem o púlpito que é o mundo, para anunciar as boas novas. Um abraço, meus irmãos, até o próximo estudo. Que Deus abençoe sua vida. Compartilha, por favor. Se inscreva no canal. Tudo de bom.